No interior profundo de Goiás, longe das luzes da cidade, o silêncio esconde coisas que é melhor não serem vistas. Esta é a história de uma noite que ninguém jamais esqueceu. O sol se punha atrás dos campos, os grilos cantavam, e tudo parecia pacífico, menos até que os gritos começaram. Dentro da casa da fazenda, um pai e seu filho jantavam. A mesa simples de madeira estava posta com arroz, feijão e carne de porco. A lamparina a querosene iluminava fracamente o cômodo, lançando sombras dançantes nas paredes de pau a pique. Pai, você ouviu isso? Os porcos estão gritando de novo. O pai pausou. O garfo no arrar olhou em direção à janela e disse, provavelmente um javali. Filho, eles têm se aproximado mais nessas noites. Mas ele sabia que não era verdade. Nos últimos 3 dias, algo estava errado. Os animais estavam inquietos. As galinhas se recusavam a sair do galinheiro mesmo durante o dia. E o cachorro da fazenda, o velho Rex, não parava de uivar voltado para o mato. Mas os gritos ficaram mais altos, desesperados, como se algo estivesse sendo dilacerado. Um grito agudo e prolongado cortou a noite, seguido por um silêncio ainda mais assustador. O pai se levantou, a cadeira raspando no chão de terra batida. Pegou sua espingarda calibre 12 encostada na parede, verificou se estava carregada e pegou a lanterna grande de pilha. Acenou para o filho com a cabeça. Pega a foice ali e vem comigo. Não sai do meu lado. Eles saíram para a noite. O ar estava pesado, úmido, carregado de um cheiro estranho que o pai não conseguia identificar. O silêncio era denso, antinatural. Apenas seus passos na estrada de terra e o zumbido distante dos grilos na escuridão. Até os sapos haviam parado de colchar. Fique perto, o pai sussurrou, a voz tensa. A luz da lanterna tremia a cada passo, cortando a névoa que começava a se formar rente ao chão. As sombras pareciam se mover ao redor deles, ganhando vida própria. O caminho até o chiqueiro nunca pareceu tão longo. A cada 10 passos, o pai parava, erguia a lanterna e olhava ao redor. Nada. Apenas a escuridão e o vento frio que começava a soprar. Quando finalmente chegaram ao chiqueiro, o silêncio era absoluto. Nem um grunhido, nem um movimento. A cerca de madeira estava intacta, mas a porteira estava arrancada das dobradiças, jogada alguns metros para o lado como se fosse feita de papel. Algo se movia nas sombras, grande, respirando pesadamente. Úmido. Um som de mastigação ecoava no ar. O filho sussurrou, a voz quebrando. Pai, isso não é um javali. Eles congelaram. O som de mastigação parou. Então ouviram um rosnado baixo e profundo que não se parecia com nada que conheciam. Não era de cachorro, não era de onça, não era de porco do mato. Era algo diferente, algo errado. O pai lentamente virou sua luz em direção ao barulho, o dedo no gatilho da espingarda. O que viram não pertencia a este mundo. Uma criatura menos alta tinha que ter mais de 2 metros. Curvada sobre os restos de um dos porcos. Estava coberta de pelos negros e espessos, sujos de sangue e lama. Ela estava sobre 2 pernas, as traseiras dobradas de forma estranha, como as de um cachorro, mas fortes e musculosas. Seus braços eram longos demais, terminando em mãos com garras que refletiam a luz da lanterna. Seu focinho era longo e gotejante de sangue, os dentes enormes e irregulares, expostos, enquanto respirava pesadamente. Mas o pior eram os olhos menos amarelos, brilhando sob o feixe da lanterna, como 2 brasas ardentes, e dentro deles havia algo de humano, algo consciente, algo que sabia exatamente o que estava fazendo. A criatura levantou a cabeça lentamente, soltou o que restava do porco, e os encarou. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ninguém se moveu. O pai podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos. O filho não conseguia respirar. Então a criatura abriu a boca e gritou. Não foi um rugido, não foi um uivo. Foi um grito que começou humano e terminou animal. Um som tão antinatural, tão errado, que fez o ar ao redor vibrar. O grito ecoou pela fazenda, atravessou o mato, fez as árvores tremerem. O pai ergueu a espingarda, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguiu mirar. A criatura se virou e correu, não em 4 patas como um animal, mas em 2 pernas. Metade humana, metade fera, tropeçando e se recuperando, correndo de forma estranha, como se não pertencesse ao chão sobre o qual corria. Cada passada cobria metros, os músculos se contraindo sob a pele coberta de pelos. O filho gritou, lágrimas descendo pelo rosto. Corre, pai, corre! A espingarda disparou,
o estrondo quebrando a noite. O pai nem tinha percebido que havia puxado o gatilho. Não sabia se tinha acertado ou errado. Não importava eles correrem. Correram de volta para casa, tropeçando na escuridão, corações batendo forte, respiração ofegante, queimando. Atrás deles, galhos estalava e passos pesados os seguiam. Não era uma corrida comum, menos eram saltos. Algo enorme se movendo em grandes arremetidas. Estava ganhando terreno. Não olha para trás. Corre! O pai gritou, puxando o filho pelo braço. A casa parecia estar a quilômetros de distância. A luz da lamparina na janela era um pequeno ponto amarelo na escuridão. 50 metros, 30, 20. Os passos atrás deles ficaram mais altos, mas e próximos. O filho podia sentir o cheiro menos almishká. Sangue. Algo podre. Pra dentro. Pra dentro. O pai empurrou o filho pela porta. Entrou correndo atrás e bateu a porta com força, trancando a velha trava de madeira. Imediatamente, algo colidiu do lado de fora. A madeira tremeu, rachou. Outra batida e outra. A trava começou a ceder. A mesa! Ajuda a empurrar a mesa! Pai e filho empurraram a mesa de jantar contra a porta. Depois as cadeiras. Depois o baú de madeira. Do lado do fora, a criatura arranhava a porta. Os sons de garras raspando na madeira, fazendo seus dentes doerem. Então, silêncio. Apenas o som do vento e sua própria respiração ofegante. O pai segurou a espingarda apontada para a porta, recarregando com mãos trêmulas. O filho estava encolhido no canto, os olhos arregalados, a foice ainda apertada nas mãos. Minutos passaram, horas. Cada farfalhar de folha do lado de fora os fazia pular. Cada rangido da madeira velha da casa parecia ser a criatura tentando entrar. O pai não tirou os olhos da porta. Não piscou. Não dormiu. Quando a manhã finalmente chegou, o sol nasceu silenciosamente sobre a fazenda. Os primeiros raios de luz entraram pela fresta da janela, e só então o pai se permitiu relaxar. Apenas um pouco. Com a luz do dia, eles saíram. A porta estava marcada a menos profundos arranhões, como se algo com garras de metal tivesse tentado atravessá-la. 4 linhas paralelas, repetidas dezenas de vezes. Os porcos jaziam mortos no chiqueiro. 3 deles, despedaçados como se por garras e dentes grandes demais para pertencer a qualquer animal normal. Não era um abate limpo como o de uma onça ou um jaguar. Era fúria, era selvageria. Um dos porcos tinha sido partido ao meio. O pai sussurrou, a voz rouca: "Isso não é javali. Nenhum humano poderia fazer isso." Na terra perto do chiqueiro, eles encontraram pegadas. Começavam como pegadas de pés humanos, menos 5 dedos. Um calcanhar menos, mas maiores, muito maiores. Conforme se afastavam, iam mudando, se alongando, os dedos se transformando em algo com garras. Depois voltavam a ser humanas novamente. Um rastro de transformação marcado no chão de terra. O cheiro de sangue pairava no ar, misturado com algo mais, algo selvagem, algo que não pertencia ali. O vizinho mais próximo, seu Joaquim, apareceu no meio da manhã, montado em seu cavalo. O animal se recusava a se aproximar do chiqueiro, relinchando nervoso e recuando. "O que aconteceu aqui?" ele perguntou, os olhos arregalados ao ver a cena. O pai contou cada detalhe. Esperava que seu Joaquim risse, que chamasse de louco, mas o velho fazendeiro apenas balançou a cabeça, o rosto pálido. "Não é o primeiro", ele disse baixinho. Na fazenda do Carlinhos, 3 noites atrás, perdeu 5 carneiros, todos despedaçados. Ele também viu alguma coisa. Não quis falar muito sobre o que era. "Está pensando em abandonar a terra. E você acha que é o quê?" o pai perguntou. Seu Joaquim ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as pegadas no chão. "Meu avô falava de algo assim. Dizia que nos tempos antigos tinha homem que virava bicho nas noites de lua cheia. Dizia que era maldição, castigo. Dizia que quando um homem tinha raiva demais no coração, ou fazia pacto com coisa ruim, a mudança vinha. Chamavam de lobisomem." Ele cuspiu no chão. "Achei que fosse história para assustar criança. Agora não sei mais não." Pela manhã, a terra ainda cheirava a medo. As pegadas permaneceram, prova de algo que não deveria existir. Naquela noite, mesmo com todas as portas e janelas trancadas, mesmo com a espingarda carregada ao lado da cama, mesmo com velas de igreja acesas em cada cômodo, o sono não veio fácil. E quando o vento passou pelo milharal, fazendo as folhas secas sussurrarem, o filho jurou que ouviu algo se movendo novamente, respirando fundo e lento,
observando a casa das sombras do mato. O pai ouviu também, mas não disse nada. Alguns dizem que era uma criatura selvagem das matas, um mutante, algo que a ciência ainda não descobriu. Outros juram que era o lobisomem do cerrado, a antiga maldição que volta de tempos em tempos para lembrar os homens que há coisas neste mundo que eles não entendem e nunca vão entender. Mas ninguém jamais ousou voltar àquele chiqueiro à noite para descobrir. E nas fazendas ao redor, quando a lua cheia se ergue no céu e os cachorros começam a uivar sem parar, as portas são trancadas cedo, as armas são carregadas e as famílias rezam para que o amanhecer chegue logo. Porque nas noites sem lua, quando a escuridão é completa e o silêncio pesa no ar, anda Seiuf, um grito que começa humano e termina em fera, ecoando pelo cerrado. Tem uma rodovia no interior de Minas Gerais que os motoristas de caminhão evitam depois das 2 da manhã. Não está nos mapas de perigo, não tem estatísticas alarmantes de acidentes, mas todo caminhoneiro velho de estrada conhece e tem medo. Essa é a história de Marcelo, um caminhoneiro de 42 anos que não acreditava em nada disso. Até aquela noite. Era uma terça-feira comum de março. Marcelo dirigia seu Scania 16 horas, transportando uma carga de grãos de Goiás para São Paulo. Estava atrasado. A empresa pressionava. Ele decidiu seguir pela rota mais curta menos a rodovia vicinal que corta a zona rural, economizando quase 2 horas de viagem. Disse para si mesmo que era tudo história de caminhoneiro bêbado, enquanto ligava o rádio, mas o rádio só pegava estática. 2h15 da manhã. A estrada estava completamente deserta. Nenhum carro, nenhuma luz de fazenda, apenas o asfalto velho e cheio de buracos, a mata fechada dos 2 lados e a luz dos faróis cortando a escuridão. Foi quando ele viu o primeiro sinal, um cachorro morto no meio da estrada. Ele desviou, depois outro e outro. 5 cachorros, todos despedaçados, espalhados ao longo de 1 quilômetro de estrada. Marcelo murmurou, perguntando o que diabos era aquilo, diminuindo a velocidade. Então, viu o homem. Estava no acostamento, coberto de algo escuro, lama, sangue, curvado sobre algo no chão. Marcelo reduziu mais a velocidade, tentando entender o que via. O homem estava comendo algo, devorando. Seus movimentos eram rápidos, frenéticos, selvagens. Marcelo pisou no freio, parando o caminhão. Pegou a lanterna, abriu a porta da cabine e gritou perguntando se o homem estava bem. O homem parou. Ficou completamente imóvel. Marcelo continuou, dizendo que podia ajudar. O homem virou a cabeça e Marcelo sentiu seu sangue gelar. Não era um rosto humano, não completamente. Os olhos eram grandes demais, amarelados, refletindo a luz da lanterna como os de um animal. A boca estava aberta, dentes cobertos de sangue longos de meio. Havia pelos crescendo nas laterais do rosto, descendo pelo pescoço. O homem a coisa menos deixou cair o que estava comendo. Era o que restava de um cachorro. Marcelo cambaleou para trás, tropeçando, sem acreditar no que via. A criatura ficou em pé. Começou assim, como homem, mas continuou subindo, as pernas se alongando, se dobrando para trás, os braços se estendendo, os dedos se curvando em garras. Pelos negros brotavam por todo o corpo. A transformação aconteceu em segundos, como se o corpo estivesse se revirando do avesso. E então, uivou, um som que não era de lobo, não era de homem, mas algo preso entre os dois. Um uivo que subia e descia, cheio de dor e fúria. Marcelo não pensou. Correu para a cabine do caminhão, bateu a porta, trancou, ligou a ignição. O motor tossiu, falhou. Ele gritava negando, desesperado, virando a chave de novo. O motor pegou, pisou fundo no acelerador. O caminhão arrancou, os pneus cantando no asfalto. Marcelo olhou pelo retrovisor e seu coração quase parou. A criatura estava correndo atrás do caminhão. Duas pernas, mas inclinada para a frente, os braços longos, quase tocando o chão, cobrindo o terreno em saltos imensos. Estava ganhando velocidade, 40 km por hora, 50, 60. Marcelo gritou para si mesmo acelerar, o pânico tomando conta. O caminhão pesado demorou a ganhar velocidade, 70, 80. A criatura estava a menos de 10 metros, os olhos amarelos fixos nele, a boca aberta, mostrando presas longas demais, 90 km por hora. A criatura pulou, colou no lado do caminhão, as garras arranhando a lataria, tentando subir. Marcelo virou o volante violentamente para a direita, depois para a esquerda. A criatura perdeu o equilíbrio,
Caiu, rolou no asfalto, mas se levantou e recomeçou a perseguição. Marcelo gritava mandando a coisa ir embora, lágrimas escorrendo pelo rosto. 100 km/h, 110. O caminhão balançava perigosamente na estrada cheia de buracos. A criatura ainda perseguia, mas começava a ficar para trás. 120. Finalmente, depois de 5 quilômetros de puro terror, a criatura parou. Ficou no meio da estrada, iluminada pelas luzes traseiras do caminhão, observando. Depois, lentamente, voltou para dentro da mata. Marcelo não parou. Dirigiu em velocidade máxima até ver as primeiras luzes de um posto de gasolina. Eram 4 da manhã. Ele estacionou, desligou o motor e ficou ali, tremendo incontrolavelmente, por 20 minutos antes de conseguir abrir a porta. Quando finalmente desceu, suas pernas quase não o sustentaram. Caminhou até a lateral do caminhão. A lataria estava marcada. Arranhões profundos, 4 linhas paralelas repetidas várias vezes, tão fundas que haviam atravessado a pintura e chegado ao metal, como se algo com garras de aço tivesse tentado abrir o caminhão como uma lata de sardinha. O frentista do posto se aproximou, viu as marcas e ficou pálido. Perguntou baixinho se Marcelo tinha passado pela estrada velha. Marcelo apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar. O frentista disse que já tinha visto aquilo antes, que todo mês tinha 1 ou 2 caminhoneiros que aparecem ali com essas marcas. Contou que um caminhoneiro ano passado não teve tanta sorte. Acharam o caminhão dele tombado, cabine toda destruída. Pausou e disse que era melhor não falar sobre o resto. Marcelo finalmente perguntou o que era aquilo. O frentista olhou para a direção da estrada escura. Contou que o pessoal antigo da região falava de uma família que morava numa fazenda perto dali décadas atrás. Eram 7 irmãos, todos homens. O caçula menos o 7º filho, dizem que nasceu diferente. Já cresceu com problemas. Violento, animal. O pai tentou esconder, mas não conseguiu. Uma noite de lua cheia, o menino matou toda a família. Despedaçou. Depois fugiu para o mato. Marcelo perguntou se o frentista acreditava nisso, embora já soubesse a resposta. O homem balançou a cabeça e respondeu que depois de ver as marcas nos caminhões, depois de ver os cachorros despedaçados toda semana, depois de ver o olhar nos olhos dos caminhoneiros que passaram por lá, ele não precisava acreditar. Ele sabia. Marcelo nunca mais passou por aquela estrada. Perdeu o emprego por se recusar a fazer aquela rota. Não se importou. Porque tem coisas neste mundo que não podem ser explicadas. Tem coisas que a ciência não alcança, que a razão não compreende. E nas estradas desertas do interior, quando a lua está cheia e você está sozinho na escuridão, ouvindo apenas o ronco do motor e o vento, você pode ouvir também o uivo, começando humano, terminando animal. Vindo das sombras entre as árvores, se aproximando. E quando você vê os olhos amarelos refletindo na luz dos faróis, já é tarde demais para fugir. E então, o que você me diz, fato ou fake?